A proposta de intervenção da redação do Enem é avaliada na competência 5. Ela exige que o candidato elabore uma proposta de intervenção para aquilo que ele discutiu durante todo o texto dele. Você vai receber no dia da prova um tema de redação. Esse tema de redação que você recebe sempre vai ser um problema, e aí você vai discutir, argumentar, desenvolver, trazer outras áreas do conhecimento para realizar ali a argumentação e o debate do tema. No final de todo esse debate, espera que o candidato proponha algo. É como se o Enem dissesse para você o seguinte: olha, você passou o tempo inteiro falando desse problema, falando desse tema, você destrinchou toda essa temática, mas agora, o que é que vai ser feito? Proponha algo. Então, eis aí a necessidade de propor algo para intervir minimamente no problema. Aí aqui eu sempre gosto de trazer e esclarecer alguns aspectos relacionados a essa proposta de intervenção. Porque muito se discute sobre o que é válido, o que não é, o que é senso comum, o que o pessoal está escrevendo muito. Então, não se preocupe, por exemplo, em propor palestras. Se você propõe, o Ministério da Educação deveria realizar mais palestras nas escolas. Não tem problema você colocar isso. Você está intervindo. Ah, mas para palestras não vai resolver nada. Então, mas aí não é uma preocupação do estudante de ensino médio que saiu do ensino médio propor algo que vá resolver efetivamente o problema. Então, tira esse peso das suas costas. Você não precisa resolver nada e nem propor algo que seja totalmente diferente do que, por exemplo, já existe ou do que as pessoas já vêm colocando nas redações. Isso é uma dica importantíssima e valiosa, inclusive, para quando você fizer a leitura de outras redações. A partir de hoje, comece na leitura de boas redações, né? Se você tem o hábito de ler redações boas que tiraram 900 mais, comece a perceber qual foi a ação que esse participante usou lá na proposta de intervenção, qual foi o detalhamento que ele utilizou, tá? E aí, em se tratando dessa proposta de intervenção, que a gente já entendeu que não precisa ser a salvadora da pátria, você só precisa propor algo, entenda, ela é avaliada de maneira muito objetiva. No Enem, a correção é feita de forma muito rápida. Inclusive, os avaliadores já estão terminando de corrigir os textos de quem fez o Enem do ano passado, porque as notas já saem no mês que vem, né? Faltam menos de 30 dias para o resultado ser divulgado. Então, assim, como é uma correção muito rápida, eles precisam padronizar critérios de avaliação. E essa padronização precisa ser pautada, essa padronização precisa ser pautada especialmente em aspectos objetivos. Então, todo o processo de correção do Enem é feito de maneira muito objetiva. Essa objetividade tem a finalidade de proteger, de certa forma, a produção textual do aluno, o que o aluno escreveu ali, né, para que ele não seja avaliado de maneira injusta. Nessa esteira aí de raciocínio, a competência 5, eu acredito ser a mais objetiva de todas. Porque o que o avaliador faz é apenas e tão somente uma contagem de elementos. Entender isso é essencial para escrever o detalhamento. Por que, Matheus, você disse que entender isso é essencial para escrever o detalhamento? Porque entendendo que na competência 5 os elementos são contabilizados, são contados, na hora de escrever o quinto elemento, que a gente vai considerar hoje aqui, o detalhamento como sendo o quinto elemento, você entende que é preciso explicitar esse elemento, é preciso evidenciar, é preciso que você mobilize a língua portuguesa, sim, a língua portuguesa, porque redação não é matemática, não é história, não é repertório sociocultural, redação é língua portuguesa. Então você precisa desse domínio da língua portuguesa, calma, que eu vou te ensinar daqui a pouco, para que você evidencie aos olhos de quem está avaliando como é feita, né? Como digo, qual é o detalhamento, digo, qual é o elemento que você está inserindo ali na sua proposta de intervenção. Então, você precisa
utilizando a língua portuguesa, evidenciar qual é o elemento que você está apresentando ali naquele parágrafo. Hoje eu não vou falar de agente, não vou falar de ação, não vou falar de meio barra modo e nem do efeito, da finalidade. Guarde isso aí. Você precisa, nessa proposta, apresentar 5 elementos de maneira muito explícita. Tem o agente, a ação, o meio barra modo, o efeito e o detalhamento. Como escrever esse detalhamento? O que é esse elemento? Bem, o detalhamento é tão somente uma informação adicional que você vai acrescer, que você vai acrescentar, que você vai adicionar em um dos outros 4 elementos, a saber, agente, ação, meio modo e finalidade. Então, o detalhamento, ele incide nesses elementos. O detalhamento, ele é uma extensão do agente. Ele pode ser uma extensão da ação, pode ser uma extensão do meio modo e pode ser uma extensão do efeito. Atente-se para o fato de que o detalhamento na proposta de intervenção da redação do Enem não é, em hipótese alguma, a duplicação dos elementos. O que eu estou querendo dizer com isso? Inserir 2 agentes não significa que você inseriu o detalhamento. Inserir 2 ações, por exemplo, o Ministério da Saúde deve realizar campanhas e disponibilizar uma cartilha. Isso não é detalhamento. Olha como a língua portuguesa, e eu vou ficar batendo nessa tecla, a redação é língua portuguesa, é importante na construção da proposta de intervenção. Esse conectivo aí, e ele está indicando não um detalhamento, ele indica o acréscimo, a adição de uma nova ação, tá? Então fique muito claro isso a partir de agora para você. Duplicar elementos, que seja triplicar, não significa que você detalhou a sua proposta de intervenção. Na verdade, significa que você, na maioria das vezes, não detalhou. Entendido que o detalhamento não é, em hipótese alguma, a duplicação dos elementos da proposta de intervenção, aí você deve estar se perguntando, mas de fato o que é esse detalhamento? Anote. Informação adicional em um dos outros 4 elementos, que são agente, ação, meio e efeito. Então, por exemplo, no agente, você pode especificar a mídia como, né, o Facebook e o Instagram, vírgula, devem realizar para. Só eu não vou continuar a proposta inteira para não ficar longo, mas vou falar o elemento e o detalhamento dele. Então, nesse caso, a mídia é o agente interventivo. A exemplo do Instagram e do Facebook, detalhamento do agente. Tá? Você está especificando que mídia é. Eu coloco assim, o governo e o Ministério da Educação. Primeiro que você está colocando errado. Segundo que isso não é detalhamento. Eu estou especificando, eu estou dizendo que é uma parte do governo, mas não é. Isso não é detalhamento. E outra coisa, é sempre bom, eu gosto de frisar assim, quando você coloca o governo e o Ministério da Educação, é como, ao meu ver, se você estivesse colocando assim, o Matheus e o Medicina Things, que era o meu nome de usuário antigo, né? Porque o governo e o Ministério da Educação é a mesma coisa. Não tem como existir uma parceria, sabe? Entre eu e eu mesmo. Mas, enfim, outro exemplo de detalhamento do agente. O Ministério da Saúde, vírgula. Aí você vai explicar, né? Que ou cuja função é regrar e organizar os aspectos da política nacional de saúde do país. O Ministério da Saúde, de novo, vírgula, cuja função é regrar e organizar a política de saúde brasileira. Deve parará. Esse é outro exemplo de detalhamento do agente. Agora, da ação, né? O governo deve realizar palestras, vírgula, de caráter educacional e com realização mensal nas escolas brasileiras. Olha a informação adicional aí, entre vírgulas, por exemplo, ou entre parênteses.